Olá a todos e todas, meu nome é Aline Toffoli, eu sou professora de Educação Física especializada em práticas corporais da medicina tradicional chinesa. Nosso tema da aula de hoje são as bases, ou também chamado de passos, do Tai Chi Chuan. A união dos passos com a movimentação das mãos é o que forma os básicos conhecidos no Tai Chi, que vão levar daí, quando juntos, às formas propriamente ditas. Tai Chi Chuan é uma arte marcial que tem na sua constituição os chamados Taolus, algumas pessoas conhecem como Katis, que são as formas já pré-determinadas em que eu consigo observar a movimentação de golpes, né? Então, cada básico dentro do Tai Chi Chuan constitui um golpe marcial a ser aplicado. E os golpes, né, os básicos, eles são feitos pela união dos passos com a movimentação das mãos. Como eu disse, o nosso foco hoje vão ser as pernas, as passadas, tá? Vamos começar do mais simples, que nós chamamos de equilíbrio central, que é quando eu deixo as pernas afastadas um pouco além da largura dos ombros, com o mesmo peso nas duas pernas. Por isso, equilíbrio central, né? O meu peso do corpo está bem distribuído no centro e não prioritariamente de um lado ou de outro. Então, eu vou fazer a postura de vários ângulos para que vocês possam ver o equilíbrio central, né? Nesta postura. Então, peso bem distribuído de forma homogênea entre as duas pernas. Os detalhes mais importantes deste movimento são os pés apontando para frente e os joelhos apontando para fora, quadril encaixado, possibilitando a conexão aqui do quadril com a parte superior do corpo. Nossas mãos não são o foco na aula de hoje, então elas vão ficar paradinhas aqui na cintura, né? Na região do abdômen. Então, posição do equilíbrio central. Obviamente, o Tai Chi é uma prática em movimento. Alguns conhecem, inclusive, com o nome de meditação em movimento. Então, nós não vamos ficar parados nessa posição quando fizermos as técnicas. Um primeiro movimento simples que nós podemos fazer, que parte do equilíbrio central, é a movimentação da distribuição de peso de uma base, né, de uma perna para o outro lado. E eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso deixar o meu quadril apontando para o lado oposto ao da perna. Eu vou ter algumas técnicas em que eu uso este tipo de movimento. Ou eu posso girar a minha cintura na direção em que eu coloco o peso do corpo. Reparem, a mão aqui na lateral ajuda a ver o sentido do quadril, tá? Então, eu vou ter movimentações em que eu vou girar o meu quadril para dentro. E movimentações em que eu vou girar o meu quadril para fora. Sempre partindo deste equilíbrio central. E aí eu jogo o peso para um lado e para o outro, seguindo o princípio fundamental de distribuição harmoniosa de pesos. Então, eu não posso passar para o centro de repente e depois jogar o peso para o outro lado, subindo e descendo na minha base. Uma vez que eu desço, eu permaneço nesta altura durante a movimentação. Uma outra variação que nós temos partindo do equilíbrio central são as posturas em equilíbrio. Então, eu tiro um dos pés do chão, né? Essa postura conhecida dentro da prática do Tai Chi do estilo Yang, como galo dourado em uma perna só. Como eu falei, a mão não vai ser o foco da aula de hoje. Então, estou concentrando a explicação apenas na movimentação da perna. Tá? Então, eu tiro uma das pernas, continuo fazendo essa transferência de peso, reparem, de um lado para o outro, certo? Eu posso fazer o galo dourado com a pontinha do pé para baixo, assim como eu posso fazer com a sola do pé para fora, o que configura já um outro tipo de golpe, um outro básico, conhecido como chute do sapo, né? Que eu faço com as mãos na lateral, como eu disse, não é o foco, então não estou trazendo muitas explicações para o membro superior. Reparem que a movimentação sempre a partir
de uma distribuição de peso de forma homogênea de um lado para o outro, certo? Então, partimos da base equilíbrio central. Existem outros passos, né, a serem feitos no Tai Chi. Um deles é chamado de passo vazio, que nada mais é do que o peso prioritariamente na perna de trás e menos peso na perna da frente. Eu diria que 80% na perna de trás, 20% na perna da frente, certo? Não é a pontinha do pé que fica no chão, mas sim essa parte mais gordinha, a almofadinha do pé na parte da frente, certo? Então, eu afundo na base atrás e deixo um pouco do peso na perna da frente, fazendo para os dois lados. Distância entre as pernas equivale à distância dos ombros, tá? Então, encaixo o quadril, sento mais na perna de trás do que na da frente, pouco peso na perna da frente, ombros alinhados, tenho aqui a minha base do passo vazio. E existe o passo cheio. O passo cheio já vai ser o contrário do que eu falei aqui do passo vazio. Então, eu tenho prioritariamente o peso na perna da frente e menos peso na perna de trás. Eu diria que entre 70% e 30% atrás, tá? Então, essa é a postura do passo cheio. Mais peso à frente, menos atrás. Meu pé de trás fica em 45 graus, porque ele vai direcionar o meu joelho para fora. Eu não posso trazer o joelho para dentro. Isso desconfigura a minha postura. O joelho da perna da frente apontando para frente. O meu centro do ponto cardíaco também virado para frente, mas a virilha e o quadril em 45 graus. Então, eu descolo quadril de cintura, certo? Esta seria a postura do passo cheio. E nós, mais uma vez, não vamos ficar parados nas posturas vazio, né? Do passo vazio e do passo cheio. Nós temos movimento. Como que esse movimento ele é feito? Eu passo de um passo vazio, largura do ombro, para o passo cheio. Então, eu afasto além da largura dos ombros, piso primeiro e depois transfiro o peso à frente no passo cheio. Vou fazer a troca para o outro lado, seguindo o princípio do Tai Chi. Eu jogo o peso para a perna de trás, levanto a ponta dos pés, giro pelo calcanhar. Reparem nesta postura, neste momento, eu trago o meu pé para perto de mim. Não preciso necessariamente pisar no chão, só se você tiver algum ponto de desequilíbrio, né? É preferível pisar. Se não, traga para perto e já coloque no passo cheio. Piso e daí jogo o peso para o outro lado. Quando eu jogo o peso, eu ajeito um pouquinho o meu pé atrás para que ele volte a ficar em 45 graus. Passamos de um passo cheio de um lado para um passo cheio do outro lado. Agora eu vou passar para o passo vazio. Jogo o peso atrás, levanto a ponta do pé, aproximo. Ué, mas esse é um passo vazio? Sim, é um passo vazio, com a diferença de que eu estou com os pés, né, a pontinha dos pés, para cima. Eu vou ter muitas posturas no Tai Chi que segue este tipo de passo vazio. Mas eu também posso fazer o que eu falei antes, e aí eu só coloco a pontinha do pé no chão. Também vou ter uma série de posturas, né, com este tipo de passo vazio. Do passo vazio, volto, afasto mais a base, piso e jogo o peso à frente, entrando novamente no passo cheio. Quero ir para o outro lado, peso atrás, levante o pé, giro. Daqui eu posso entrar num passo vazio, com a ponta do pé para baixo, com a ponta do pé para cima, ou então eu afasto mais, piso e jogo o peso à frente, entrando no passo cheio, ok? Com isso, nós aprendemos os principais passos dentro do Tai Chi. Eles vão ser combinados de várias formas. E, como eu falei no início, junto com o movimento das mãos, nós teremos os básicos do Tai Chi Chuan, neste sentido, né? Básicos da família Yan de Tai Chi Chuan.
Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre o que configura as técnicas dentro do Tai Chi Chuan. E, em resumo, posso deixar aqui com vocês, né, uma síntese da aula de hoje, que seria: nós temos o passo em equilíbrio central. Quando feito em movimento, nós jogamos o peso de um lado para o outro, distribuindo de forma homogênea, nesta mesma altura. Eu posso girar o meu quadril para dentro, neste movimento, ou eu posso girar o meu quadril para fora, neste movimento. Ainda partindo do equilíbrio central, eu posso puxar num exercício de equilíbrio com os pés, né, com o pé apontando para baixo, ou com a sola do pé para fora. Sempre fazendo a distribuição entre cheio e vazio. Pensem em um copo em cada mão, um com água e um sem água, em que eu vou passando o conteúdo de um copo de um lado para o outro. É o que acontece na base. Eu jogo o peso para um lado, eu jogo o peso para o outro, certo? Dentro do conceito de cheio e vazio, nós temos os passos cheio e vazio. Passo vazio, peso prioritariamente na perna de trás. Eu quase sento mesmo na perna de trás, mantendo 20% em média na perna da frente. Eu posso fazer esse passo com o pé, pontinha do pé para baixo ou com a pontinha do pé para cima, e é um passo cuja base fica com a referência da largura do ombro. Ou eu posso fazer o passo cheio, eu afasto mais os pés, piso e jogo 70% na perna da frente, 30% na perna de trás, ok? Quadril sempre para fora e o peito para dentro. Quando eu faço a transição do movimento, primeiro jogo o peso, olha o copo aqui de novo, para trás, giro pelo calcanhar, posso entrar novamente num passo vazio ou num passo cheio para o outro lado, e quando eu faço isso, eu ajeito o pé atrás para entrar na conformação correta do passo, ok? Então, aguardem um próximo vídeo em que nós vamos juntar estes passos do Tai Chi com a movimentação das mãos. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais profundamente as técnicas do Tai Chi Chuan.